Ok? Nós vamos tomar aqui como base algumas palavras. Por suas chagas fostes sarados. Fostes está no tempo passado, presente ou futuro. Fostes está no passado. Preste atenção. Lembra na nossa aula anterior, onde eu afirmo que já existe uma dimensão onde tudo está pronto. Essa dimensão não é o céu, não é o céu do futuro, não é o céu de quando Jesus vai voltar, não. Essa dimensão se chama agora, se chama a dimensão da fé agora. A partir do momento que você escolhe crer, o céu compreende que a sua fé está sendo ativada. A partir do momento que você escolhe colocar as promessas para o futuro, o céu entende que você está duvidando. Eu sei que existem incredulidades bonitas, incredulidades lindinhas e fofas de se viver, que é quando nós vamos dizer que Deus não nos escolheu. Nós vamos falar que a vontade de Deus ou o milagre não está acontecendo porque hoje nós não lemos a Bíblia. Preste atenção, meu irmão. Todas as vezes em que Jesus ensinava, ele pregava sobre fé, geralmente a pessoa estava num aspecto marginal da sociedade, ou um aspecto de uma doença onde isolava ele da sua família, aonde até mesmo essa doença era um apontamento de maldição, um apontamento de pecado. Mas quando Jesus ensinava, sobre fé, sobre os milagres, ele não estava apontando pela condição pecaminosa da pessoa. Ele estava ativando a fé, porque ele também acreditava que a partir do momento que ele pregava o evangelho de fé, no evangelho de fé existe a cura, no evangelho de fé tem perdão, no evangelho de fé tem as bênçãos, no evangelho de fé tem a vida eterna. Então, no evangelho não existe separação dessas coisas, é uma coisa só. A palavra plenitude, nós usamos muito a palavra salvação, mas eu gostaria que você trocasse a palavra salvação pela palavra plenitude. Se você quiser, você pode anotar aí, plenitude. Somos plenos em Jesus. Temos a plenitude da vida eterna. Não soa, querido, não soa melhor? Plenos, plenitude, completo, cheios, abundantes. Mas para que nós venhamos viver isso, experimentar isso, nós precisamos começar a entender o conceito da dimensão da fé, a dimensão do Kairos, a dimensão onde todas as coisas estão prontas. Então, se existe uma dimensão onde tudo está pronto, eu preciso me mover para essa dimensão. Preste atenção numa coisa. Na aula anterior, eu ensinei sobre nós não nos permitirmos nunca mais usarmos um tipo de fé almática. A fé de um sentimento que as coisas vão dar certo. Nós, como brasileiros, e gostamos de futebol também, nós temos essa fezinha, né? Aonde nós usamos o já ganhou. Tem sido um problema esse tipo de fé. Porque isso é um sentimento aonde nós não vamos precisar manifestar, exercitar. Em uma das nossas aulas, se eu não me engano, foi a primeira, no nosso primeiro Escute a Fé, eu dei as bases de quando Paulo vivenciou o milagre do paralítico. 3 coisas aconteceram, lembra? Paulo anunciou o evangelho. Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. E Paulo deu ordem para ele se levantar. Meus irmãos, prestem atenção. Esse estudo sobre o Escute a Fé, que é uma live que nós estamos trazendo aqui para você, faz parte da nossa escola de ofício ministerial. E nós já estamos ativando você para uma outra dimensão. Ok? Preste bastante atenção. Paulo anunciou o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho que tem cura. A partir do momento que eu anuncio um evangelho, onde eu anulo a cura, onde eu tiro a possibilidade da cura, os enfermos não serão curados. Outra coisa que nós estudamos ontem na nossa live. Esse paralítico não se levantou por causa de um poder
místico especial que Paulo tinha, não. Paulo anunciou o evangelho. O mesmo evangelho que você está ouvindo aqui. O mesmo evangelho que nós pregamos. Algumas pessoas têm o pensamento que Paulo, ele pregou para o paralítico com a unção apostólica. Nós poderíamos ter esse pensamento, mas não foi isso que aconteceu. Entenda uma coisa, meu irmão, a partir do momento que você prega o nome do Senhor e você prega o evangelho no local onde ele deve ser pregado, as pessoas têm a oportunidade de crer ou não. Nós não podemos escolher uma geografia melhor ou um momento onde os nossos sentimentos estão melhores para pregar o evangelho da cura, ou o evangelho do perdão. Eu amo aquele versículo em Tiago que diz: estando alguém entre vós doentes, chame os presbíteros, e se tiverem cometido pecado, serão perdoados. Olha aí mais uma vez o apontamento da palavra plenitude. Quando nós pegamos o apontamento sobre salvação, nesse versículo, salvação só está incluindo o que? O perdão dos pecados, que é a parte B do versículo. Mas quando você entende que a palavra plenitude é a essência daquilo que nós chamamos de salvação, é completo. Estando entre vocês alguém doente, chamem os presbíteros e eles vos ungirão com óleo e serão curados. Plenitude, a plenitude na cura. Aí vem, e se tiverem cometido pecado, serão perdoados. Olha o complemento total da palavra plenitude. Está compreendendo agora? Então, quando Paulo anuncia o evangelho, automaticamente o que acontece com esse paralítico? Ele ouve Paulo pregar o evangelho. Evangelho de condenação, não. O evangelho de, quem sabe Deus vai fazer, também não. Evangelho que vai vasculhar se ele tem pecado, também não. Evangelho que vai vasculhar se o pai dele era um alcoólatra ou um drogado, também não. Evangelho que vai vasculhar se esse paralítico tem a capacidade de se manter financeiramente, também não. Que evangelho foi esse? Que evangelho foi esse em que Paulo pregou o mesmo evangelho que você está lendo na sua Bíblia? Porém, com as lentes da graça, com apontamento de liberalidade. Então aqui está falando fostes, está no passado. Fostes está no passado. E se fomos sarados, então eu fui. Essas são chaves espirituais tremendas para você ter um entendimento. Se Jesus do passado curou você, essa cura já existe. Essa cura já está pronta. Se Jesus tirou a miséria da sua vida, então as bênçãos já estão prontas para você quando? Quando você arrumar um emprego melhor? Quando você estiver falando inglês? Não. Essas bênçãos existem agora para você a partir do momento que você começa a confessar. Lembra da nossa aula, da última aula? Aquilo em que nós confessamos, nós possuímos. Se você entende que você está perdoado, viva debaixo desse perdão. Não fique com uma falsa humildade, falando do seu passado para os seus irmãos, trazendo aquele entendimento que, olha, eu já fui uma criatura terrível, eu já fui alguém muito horrível, mas o Senhor me amou. Não. Comece a dizer quem você já é agora. Espiritualmente maduro, espiritualmente abençoado, espiritualmente equilibrado. Você é uma pessoa cheia do Espírito. Você tem as revelações do Pai do seu lado. Entende? A partir do momento que você começa a confessar da forma correta, você vai ver uma grande diferença na sua vida.